Olá, você confere agora notícias e reportagens que estão em destaque no Senado Federal. Propostas que tentam conter aumentos nos preços dos combustíveis podem ser votadas na semana que vem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sugeriu uma reunião de líderes na manhã desta segunda-feira, dia 14, para discutir o assunto. O senador Jean Paul Prats, que é o relator de ambos os projetos, me procurou agora ali na mesa do Senado para dizer o quanto avançou já na avaliação que fez do PLP 11 e do projeto de lei. Então, nós temos toda a condição de colocarmos na pauta nos próximos dias do Senado essa discussão dos combustíveis no PLP e no PL. E eu estou sugerindo uma reunião de líderes na segunda-feira, especificamente para que o senador Jean Paul Prats possa apresentar aos líderes do Senado o que foi o seu trabalho nesses últimos dias em relação a essa questão do preço dos combustíveis. Que horas vai ser essa reunião, presidente? A princípio, 9h30 da manhã de segunda-feira é o meu desejo de designar. Eu preciso remarcar o horário, mas é importante que ela exista para que a gente possa pautar esse projeto na próxima semana, esses projetos na próxima semana, que é algo que a sociedade espera muito do Senado. Qual a eficiência do passaporte sanitário no enfrentamento à pandemia da Covid-19? É o que os senadores vão debater com especialistas no plenário do Senado, em sessão temática marcada também para esta segunda-feira. A exigência de um passaporte sanitário contra a Covid para a circulação da população tem sido cada vez mais debatida no Congresso. Em junho do ano passado, o Senado aprovou a criação de um certificado de imunização e segurança sanitária, uma plataforma digital com todas as informações de vacinação dos brasileiros. No caso da Covid-19, a ideia é também constar datas e resultados de testagens para o coronavírus. A proposta ainda aguarda a aprovação da Câmara dos Deputados. A exigência do passaporte sanitário para quem frequenta locais públicos é fundamental. O passaporte sanitário é a demonstração de que estamos protegidos e, portanto, podemos interagir com outras pessoas protegidas. Quem quer exercer o seu direito de não se vacinar, pode, mas tem que também viver as consequências do seu ato. Fruto de um requerimento do senador Eduardo Girão, os parlamentares vão debater a eficiência do passaporte sanitário no enfrentamento à pandemia e os reflexos da exigência do documento nos direitos pessoais, trabalhistas, sociais e religiosos da população. Tomei as minhas 2 doses de vacina, mas a gente não pode impor que as pessoas tenham que tomar. Não pode ser algo que extirpe delas a possibilidade de ir com a sua família a um restaurante, a um evento. Eu sou totalmente a favor das vacinas, a favor do distanciamento físico, do uso de máscaras, dos tratamentos que desde que medicina é medicina existe, mas numa guerra todas as armas têm que ser usadas, mas têm que ser usadas com muita serenidade, com muito bom senso, com muita responsabilidade, respeitando as pessoas que pensam diferente. Isso sim é democracia. O Congresso Nacional fez na quinta-feira uma sessão solene para promulgar a emenda constitucional que inclui a proteção de dados pessoais nos direitos e garantias fundamentais. A Emenda Constitucional 115 de 2022 determina que é competência da União organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais. Ela segue a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada pelo Congresso em 2018 e está em vigor desde setembro de 2020. Mas pouco a pouco percebemos que não bastava proteger a vida privada e a intimidade do cidadão. Era preciso também impor limites ao processamento de dados pessoais. Por uma razão muito simples, é impossível a um indivíduo ter plenas condições de saber tudo o que é feito com seus dados pessoais. A tecnologia e os novos modelos de negócio superaram a nossa capacidade de controlar a nossa própria privacidade. E como informação é poder, não é difícil compreender que aquele que souber tudo sobre o nosso respeito tem todas as condições para influenciar nossa vida pessoal e profissional, para o bem ou para o mal. Por isso,
Fruto dessa visão, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais veio colocar ordem nesse ambiente descontrolado, em que nossas informações trafegam por sistemas, bancos de dados e que nós sequer conhecemos. A Lei Geral de Proteção de Dados regulamenta a forma como empresas e instituições públicas coletam, armazenam e disponibilizam informações pessoais, tanto por meios físicos, como os antigos arquivos impressos, quanto nas plataformas digitais. Eu não poderia deixar de manifestar aqui, né, a importância dessa emenda constitucional, garantindo realmente, não é, a proteção de dados. E torcendo para que a gente possa avançar realmente na digitalização, na banda larga, para que a gente possa, de fato, pegar o exemplo lá de fora, que já está totalmente digitalizado, para também colocar aqui no país. Os dados, as informações pessoais pertencem de direito ao indivíduo e a mais ninguém. Sendo assim, cabe a ele, tão somente a ele, ao indivíduo, o poder de decidir a quem esses dados podem ser revelados e em que circunstâncias, ressalvadas exceções legais muito bem determinadas, como é o caso de investigações de natureza criminal realizada de acordo com o devido processo legal. O Congresso se reuniu pela primeira vez este ano na terça-feira. Senadores e deputados votaram 2 vetos do presidente Jair Bolsonaro a proposições legislativas aprovadas. Um veto foi derrubado e um mantido. Os parlamentares mantiveram o veto presidencial que desobrigou os planos de saúde a cobrirem os gastos de clientes com medicamentos de uso domiciliar e oral contra o câncer. A proposta estabelecia que os usuários das operadoras teriam direito à quimioterapia oral a partir do registro dos medicamentos na Anvisa, da mesma forma como já acontece com os medicamentos endovenosos. É muito mais humano para um paciente com câncer ele tomar um comprimido de quimioterapia no conforto da sua casa do que ter que se internar no hospital para tomar a quimioterapia na veia. Além disso, na maioria dos casos, é mais barato o custo do comprimido, da quimioterapia oral, do que o custo da internação no hospital. Sem contar aí possíveis custos posteriores decorrentes de infecções. O deputado Ricardo Barros argumentou que havia acordo para a manutenção do veto em troca de edição de uma medida provisória com o mesmo teor. Ela teve o seu PLV elaborado fruto de intenso diálogo, aprimoramento, tendo sido elogiado de forma uníssona no plenário da Câmara, quando votamos aqui. O Senado já votou também, lá agora, esse projeto. Ademais, pelo texto elaborado, fica prevista a obrigatoriedade de fornecimento dos antineoplásicos orais para os pacientes hospitalizados ou em tratamento domiciliar. Tudo em conformidade com a prescrição médica aprovada pela Anvisa e com a devida análise da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Já o veto 2 de 2022 foi derrubado. Com a rejeição dos congressistas, será retomada a previsão de compensação fiscal pelo fundo partidário a emissoras de rádio e de televisão que cederem tempo para propaganda gratuita de partidos políticos restabelecida no ano passado. O governo havia alegado que a medida seria um benefício fiscal com consequente renúncia de receita, ferindo a lei de responsabilidade fiscal. Mesmo assim, a maioria dos parlamentares votou pela derrubada do veto. A concessão não pode ser apropriada. Se foi dada a concessão e se é necessário o tempo da propaganda partidária como que haja a compensação. O problema todo está nessa expressão gratuita. Não existe propaganda gratuita, em parte nenhuma. Agora se quer que as emissoras de rádio e televisão arquem com espaços nobres da noite de graça. Isto evidentemente é injusto. Uma das análises mais aguardadas para esta terça-feira era a do veto ao projeto que trata da distribuição gratuita de absorventes para estudantes de baixa renda, pessoas em situação de rua e mulheres detidas no sistema prisional. Mas, junto com outros 16 vetos, este item foi retirado de pauta e gerou polêmica.
No mínimo 20% das jovens de 14 a 24 anos que menstruam não vão à escola por falta de absorvente. Devido ao fato de um sistema novo para apreciação de vetos estar sendo adotado pela primeira vez, na sessão de hoje, depois ouvido diversos líderes e parlamentares, chegou-se à conclusão mais prudente quanto à necessidade de se reconfigurar a pauta, reduzindo-a a fim de minimizar os riscos técnicos inerentes do pioneirismo da implantação dessa nova solução tecnológica. Na Câmara dos Deputados, há ainda um momento nessa semana e na próxima semana de renovação de lideranças. Então, compreendeu-se que era importante esperar os novos líderes designados ou reeleitos para a discussão das matérias. E um prazo de até 16 de março para a realização da nova sessão do Congresso, aí sim, com o sistema testado, com as matérias discutidas e principalmente por parte do presidente Rodrigo Pacheco e do presidente Arthur Lira, com a compreensão de que nós realmente teremos aí, nas próximas semanas, uma queda de contágio da variante Ômicron e uma condição melhor de trabalho na casa. O veto está feito por um motivo jurídico, financeiro, previsão de receita, e o governo entende que, no momento adequado, vai se posicionar sobre o assunto. Na quinta-feira, o plenário do Senado fez uma sessão especial para homenagear e relembrar as vítimas do Holocausto. A sessão já tinha sido aprovada na semana anterior, mas aconteceu 3 dias depois de o influenciador digital Bruno Ayub, conhecido como Monark, defender a criação de um partido nazista no Brasil. O requerimento do senador Jacques Wagner foi apresentado em novembro do ano passado. A sessão foi convocada para esta quinta-feira pelo presidente do Senado, num momento em que manifestações antissemitas e de defesa do partido nazista tomaram conta dos debates nos últimos dias. A Yom HaShoah, Dia de Lembrança do Holocausto, é realizado anualmente com o propósito de recordar as milhões de vítimas do Holocausto. A iniciativa organizada pelos nazistas que pretendia assassinar todos os judeus do mundo. No Holocausto, 6 milhões de judeus foram assassinados, além de 7 milhões de civis soviéticos e outras milhões de pessoas, entre elas presidiários de guerra, testemunhas de Jeová e deficientes físicos. Os registros mostram 250 mil pessoas com deficiência que foram também mortas no período. E nós, no Senado Federal, na sociedade hoje em dia, estamos inclusive com comissões especiais, subcomissões, para dizermos, olha, é o ser humano, todos têm direitos, cidadania, tem que ter respeito, tem que ter os valores assegurados. Não vamos fazer, não vamos repetir, vamos conhecer essa história e dizer aquilo tem que ficar para trás. Justamente nessa semana, um dos mais importantes podcasts desse país faz um movimento demonstrando que, para alguns, quem sabe, a morte daqueles 6 milhões de judeus e mais 50 milhões de pessoas fruto de uma atrocidade de um partido nazista, não tenha sido suficiente para termos aprendido algo significativo no sentido do respeito à diversidade, no entendimento da tolerância. O exemplo que tivemos esta semana no podcast Flow pode parecer bobagem, mas atesta que a mensagem não foi bastante assimilada pelas pessoas e pela sociedade. O Holocausto não acontecerá de novo. Assistimos entre chocados e perplexos esse podcast Flow, incitando não apenas a ideia de um partido nazista, mas também a possibilidade de se ser anti-judeu. É muito importante que situações como essas não sejam banalizadas e tampouco minimizadas, porque é minimizando situações desse tipo que situações assim progridem, ganham escala e se tornam verdade para muitos. Em Israel, no Yom HaShoah, dia de lembrança do Holocausto, as sirenes soam por 2 minutos,
quando os cidadãos param todas as suas atividades em memória dos mortos pelo nazismo. Os senadores lembraram que o Holocausto não pode ser negado e nem esquecido para que nunca mais se repita. Jamais podemos esquecer este genocídio e de todos os outros crimes perpetrados sob motivação do antissemitismo, que infelizmente ainda são relativizados por alguns nos dias de hoje. Apesar desse terrível capítulo da humanidade estar fartamente documentado em vídeos da época, livros, filmes, veículos de comunicação e na internet, o mundo tem assistido ao crescimento de casos de apologia ao nazismo. A sessão terminou com a apresentação de uma música composta por Ilse Weber durante a Segunda Guerra Mundial. Ela compôs a canção para a filha, e ambas foram mortas pelo regime nazista em um campo de concentração. A situação de migrantes e refugiados em todo o país está no centro das preocupações dos senadores da Comissão de Direitos Humanos. O assunto foi debatido em audiência pública com a participação de um irmão do congolês Moise Kabagambi, assassinado a pauladas no Rio de Janeiro, quando teria ido cobrar uma dívida trabalhista. Se há brasileiros deixando o país em busca de oportunidades de trabalho, há pessoas de outras nações fazendo o mesmo. Bolivianos, haitianos, venezuelanos são alguns deles. Não é passeio, é necessidade. A fuga da fome é um fator determinante para motivar deslocamentos de uma parcela significativa de imigrantes e refugiados. O que nos preocupa são as falsas promessas de trabalho, né? Durante a pandemia, mais pessoas foram empurradas para o estado de necessidade e o que nós verificamos é que aumentou o número de pessoas em condições análogas de escravo. Trabalho escravo contemporâneo, como a gente diz. No debate, a presença de servidores públicos que têm atuado para mudar esse quadro. Há propostas objetivas, como a garantia de alimentação básica a estrangeiros vulneráveis. Esse corredor alimentar, ou seja, a garantia de alimentação focada nessas pessoas, pode contribuir tanto para diminuir a vulnerabilidade dessas pessoas, migrantes e refugiados, que, na verdade, é a vulnerabilidade dessas pessoas que as expõe de maneira mais significativa a várias formas de violência, como aqui constatamos com o nosso irmão congolês. E outra medida que também pode ser viabilizada com corredores alimentares, como estamos pensando e propondo, é possibilitar, inclusive, o retorno de muitos desses refugiados para suas casas, para suas origens, para suas famílias. O caso do congolês Moise Kabagambi, assassinado no quiosque onde prestava serviço na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi debatido na audiência. O irmão, Jojo, agradeceu o apoio das pessoas, cobrou a liberação integral das imagens do vídeo, o que mostraria a participação e omissão de outras pessoas, e clamou por justiça. A gente, família, estamos pedindo mais a justiça por nosso irmão. E sabemos muito que tem muitas coisas escondidas por trás disso. E tem mais participantes que não estão presos, que estão sendo protegidos. E, infelizmente, Moise e a família Kabagambi revelaram para nós o buraco profundo da negação dos direitos dos negros e negros da diáspora. É primordial que possamos construir um diálogo e um legado, depois dessa execução, que aprofunde o debate racial brasileiro e aprofunde o debate dos negros da diáspora. A vereadora carioca Tainá de Paula lembrou que o Brasil tem papel histórico e responsabilidades assumidas em tratados internacionais. O Brasil, não só com sua comunidade negra, que é majoritária no conjunto da sociedade, mas também a sua responsabilidade pública com vários tratados internacionais assinados por décadas e décadas, que ainda não se fazem presentes nas nossas organizações, nas nossas instituições, inclusive nas nossas políticas públicas. Esse caso é um caso específico de trabalho escravo, e como escravo ele foi tratado.
amordaçado, sufocado, espancado, amarrado e assassinado. Essa é a realidade do nosso Brasil. As comissões de direitos humanos do Senado e da Câmara dos Deputados farão uma diligência no Rio de Janeiro para cobrar o andamento das investigações e a punição dos responsáveis pelo assassinato do imigrante congolês. O plenário do Senado fez uma sessão especial para comemorar os 25 anos da Rádio Senado e da Agência Senado. Os dois veículos foram fundados em 29 de janeiro de 1997. A sessão especial remota foi pedida pelo senador Carlos Viana, que também é jornalista. Ele ressaltou a relevância do trabalho dos veículos de comunicação do Senado. Graças aos serviços que prestam à agência e à Rádio Senado, não existe possibilidade de algum projeto de lei ser discutido ou aprovado sem que a sociedade tome dele conhecimento. A agência e a Rádio Senado foram criadas em 1997, um ano depois da criação da TV Senado, quando o presidente da casa era o então senador José Sarney. O presidente Sarney pediu um projeto, eu me reuni com alguns colegas do Senado e elaboramos um projeto que previa a Rádio Senado, a TV Senado, o fortalecimento do serviço de comunicação, de relações públicas da Agência Senado. Houve algumas resistências, porque ninguém acreditava que aquilo, aquele volume, naquela progressão, seria feito. E foi feito. Nesses 25 anos, a agência e a Rádio Senado ganharam leitores, ouvintes e conquistaram credibilidade. O conteúdo produzido pelos jornalistas da Agência Senado acumulam cerca de 40 milhões de visualizações por ano. Em 2020, chegou a 50 milhões. Para todos nós que fazemos a comunicação do Senado e para nós da agência especificamente, esse trabalho ambicioso, no bom sentido, por ser abrangente, tem nome e sobrenome. É o que chamamos internamente, no nosso jargão diário, de cobertura universal. A cobertura universal significa que todos os discursos proferidos em plenário pelos senadores, todos os projetos apresentados, todas as audiências públicas das comissões, todas as votações nas comissões no plenário, merecem a cobertura jornalística da agência. 24 horas no ar, a Rádio Senado está presente em Brasília, em outras 16 capitais e em todas as plataformas digitais. O material produzido é distribuído para mais de 4 mil emissoras cadastradas. Não é exagero afirmar que, ao conectar o Senado com esse cidadão, com esse indivíduo, levando a cada brasileiro, onde quer que ele esteja, informações sobre todas as votações e debates que acontecem aqui na casa, estamos contribuindo, sim, para o exercício da cidadania e o fortalecimento da democracia em nosso país. Informação é poder. Eu sou ouvinte da Rádio Senado e, como tal, me orgulho de uma emissora pública que preste esses outros serviços para milhares de brasileiros e brasileiras que têm o direito de acompanhar os trabalhos do Legislativo, fiscalizando as atividades de quem os representa nesse Congresso Nacional. Talvez um dos poucos instrumentos que temos no Brasil, não é, para que as pessoas todas em nosso país tenham notícia, saibam da diversidade dos debates, das discussões, dos diálogos que estão acontecendo dentro do Senado Federal. Fui, por exemplo, autor, não é, da PEC, que incorporou o Fundeb como definitiva dentro da Constituição, aumentando os recursos. Isso foi objeto de inúmeras iniciativas da Rádio e da Agência Senado. Não é também exagero dizer que a nossa agência de notícias e nossa emissora de rádio servem a um propósito bem maior, o de fortalecer a democracia no país. Com a orientação editorial de fazer a cobertura mais plural possível, os veículos de comunicação do Senado Federal ganharam o merecido reconhecimento pela credibilidade de sua produção jornalística. E nós, senadoras e senadores, também temos muito que agradecer a esses profissionais que tanto se dedicam ao cumprimento de sua missão. A agência e a Rádio Senado, além da TV, foram
foram fundamentais para afastar o estigma de que o parlamento brasileiro pouco trabalha. Sabemos que a comunicação pública revela sua maior importância justamente ao estreitar o laço entre a instituição que representa e a sociedade. Foi o que aconteceu em Ipiranga do Norte, município de Mato Grosso com cerca de 8.000 habitantes. A prefeitura recorreu à série Orçamento Fácil, produzida pela Agência Senado, para explicar à população como os recursos públicos são distribuídos no Brasil. Assim, os moradores e gestores públicos desenvolveram um orçamento participativo e decidiram em conjunto quais investimentos seriam prioritários para a cidade. A comunicação é o que garante que todo cidadão brasileiro e toda cidadã brasileira possam acompanhar os trabalhos do Senado Federal, acompanhar também para contribuir, também para sugerir, também, por que não, para criticar. Nós somos uma organização em construção e em constante melhoria. Conhecer a história da rádio e da Agência Senado é aprender história do parlamento e história do Brasil. Um caminho é visitar a exposição virtual que reúne 25 fotos de reportagens publicadas pela Agência Senado e 25 matérias produzidas pela Rádio Senado. O link é este que aparece aí na tela. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.